Olá, estamos aqui na Campus Party 2012 e dentro da Educapari 2012. Estamos aqui com dois feras em videogame, tentando entender isso aqui para educação, com o Julian, conhecido também como Chuminator, e o Diniz, conhecido como Gruntar, tá? E eles estão aqui numa competição, eles estão narrando uma competição de StarCraft, que é um jogo que essa galerinha toda se amarra. É uma competição mundial que está acontecendo aqui no Brasil, em São Paulo, e eles estão narrando. E eles vão contar um pouco pra gente como que é esse jogo. É um jogo de estratégia em tempo real, RTS, como eles chamam, Real Time Strategy, onde você escolhe uma de 3 raças e tem que ganhar do seu oponente destruindo tudo que ele tem. Então você tem que gerenciar recursos, tempo, exércitos, posicionamento de estruturas, enfim, é um tanto quanto complexo assim, mas é muito, muito bacana, cheio de ação, as partidas duram em média aí meia hora mais ou menos. É uma coisa que você precisa praticamente estudar a respeito para conseguir ficar bacana. Ele é super fácil de começar a jogar e bem difícil de você ficar mestre na coisa. E assim, com tantas explosões, guerra e tudo mais, dá para aprender alguma coisa com o jogo? Não, certeza que dá. É muito interessante esse tipo de coisa porque você aprende muito a gerenciar suas tropas, gerenciar seus recursos, por exemplo. Tempo, dinheiro, você tem toda a parte de estratégia, posicionamento. Se você levar isso um pouquinho para a vida real, talvez você consiga. Tem muita coisa que você pode associar uma coisa com a outra. E a gente estava batendo um papinho aqui antes, inclusive com o Julian, e a gente estava falando que os jogos educativos, geralmente os meninos não gostam porque é chato, o joguinho da ameba, né, não sei o quê. Como é que pode, então a gente pode melhorar, já que os jogos hoje são case de estudo, inclusive, por aí, que a gente pode melhorar isso? Eu acredito que a maioria da galera que não gosta do joguinho da ameba, por exemplo, dos jogos educativos, é porque o jogo educativo, hoje em dia, ele subestima a criança, ele subestima o adolescente. Eles já estão acostumados desde pequenos com iPhone, com videogame, com StarCraft, que é um jogo extremamente complexo. Então, se você pegar um jogo educativo, onde você tenha, por exemplo, mais opções lógicas para o cara pensar, ou seja, você pegar o mesmo joguinho da ameba, só que na verdade você tem que pegar um mapa do corpo humano, descobrir aonde está o vírus e você vai ter, sei lá, a vacina vermelha detona o vírus rosa, a vacina amarela detona o vírus roxo, a vacina verde detona os dois, mas cria um terceiro vírus. Colocar um nível de complexidade a mais nesse tipo de jogo, eu acho que vai ficar muito mais interessante. Logicamente também, só você imaginar, um jogo como o StarCraft, por exemplo, ele passou 10 anos em desenvolvimento. Então ele tem um nível de complexidade muito bacana, um nível de complexidade que a galera se interessa mais, que dá pra você se aprofundar mais, quando no jogo da ameba, o desenvolvedor passou aí 1 mês fazendo e lançou simplesmente e chama de jogo educativo para falar que, já que não tem profundidade, é um jogo educativo para ele aprender o que é a ameba, né? É verdade. E assim, Diniz, será que dá para levar o StarCraft para dentro da sala de aula? Eu acho que num certo nível dá para levar, não é tão simples, você tem que aplicar ele com algum objetivo. Por exemplo, quero ensinar a garotada a gerenciar os recursos, por exemplo. Então você pode aplicar o StarCraft nesse tipo de coisa. Então você tem que ter um objetivo claro para utilizar. Como o Chuminator falou, você precisa adicionar coisas interessantes aos jogos para que as crianças tenham interesse em jogar, né? Não adianta você simplesmente botar lá, dizer que é educativo e falar que joga aí porque é legal. Se a pessoa não achar legal, ela não vai jogar, não vai se interessar. Então você tem que ter desafios, você tem que ter coisas que atraiam a atenção dela. Eu acho que esse é o grande objetivo. Agora chegando em casa eu vou tentar então ver esse StarCraft. Obrigada, galera.